Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de direito previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Faria Mapa. Hoje, a gente caminha pelo lado multidisciplinar e naquela ideia de trazer conhecimento sobre todas as áreas que são indispensáveis à advocacia, a gente convida o professor, palestrante, engenheiro mecânico e de segurança no trabalho também, né? Advogado, mestre em meio ambiente, ex-pesquisador do Fundacentro e autor de inúmeras obras, Tufi Messias Salibas. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ceder seu precioso tempo. E, claro, vamos deixar ressaltado que eu resumi o resumo do currículo, tá? Porque é uma história profissional brilhante. Então, parabéns por toda essa contribuição, né, para as áreas de pesquisas, em especial para o direito, né, fazendo esse intercâmbio aí entre a engenharia e o direito. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Nós estamos aqui à disposição, né, a esclarecer, a bater um papo sobre direito previdenciário, especialmente aposentadoria especial, principalmente no aspecto técnico, né, o aspecto técnico de comprovação ou não do direito à aposentadoria, a caracterização, né, da atividade, se é especial ou não. Isso aí, normalmente, os advogados, né, o pessoal da área de direito, encontra um pouco mais de dificuldade, que não é dificuldade, né? Tem, às vezes, um esclarecimento mais simples para entender isso. De uma maneira geral, não é complicado, é simples. Mas, às vezes, são situações que, às vezes, eles encontram essa situação, né, que é importante esclarecer tecnicamente. Muitas vezes eu já fiz vários, já dei alguns treinamentos, participei de eventos aqui no Congresso, mini cursos, etc. Não só aqui, como em outras áreas aí também, lá do direito, o pessoal lá do TRF, lá de 4, TRF4 do Sul, eu sempre, de vez em quando, eu estou indo lá fazer umas palestras para eles lá também, o pessoal muito interessado, né, nessa área, e em todas as áreas a gente está aí tentando esclarecer. E eu já trabalho nessa parte, a gente estava conversando anteriormente aqui, né? Eu sou engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, e antes eu trabalhei, comecei com técnico mecânico, né? O técnico mecânico, depois fiz engenharia mecânica, e fiz engenharia mecânica, e depois da engenharia mecânica, eu larguei a mecânica, que eu fiz engenharia de segurança, e fui trabalhar na Fundacentro. Então, trabalhei lá mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos, né? Eu me lembro, na época, lá na Fundacentro, a maior dificuldade era falar em aposentadoria especial, porque ninguém tinha nenhum conhecimento, e apesar que a gente fazia avaliações ambientais lá, avaliações de risco na Fundacentro, mas muita gente era uma dificuldade grande para caracterizar. Eu me lembro que tinha uma coordenadora do INSS, ela tinha essas dificuldades, e como a Fundacentro é um órgão público também, sempre ela estava trocando ideias e consultando lá, esclarecendo ela, inclusive, como caracterizar, naquela época mais era o ruído, né? Era o ruído que havia um limite de tolerância. Mas eu fiz então um relacionamento grande com ela lá, e mesmo depois que eu saí da Fundacentro, eu ainda continuei lá. Acho que só eu que fazia. Aqui em Minas Gerais, só eu que fazia a medição de ruído para aposentar o pessoal. Naquela época, né? Que não tinha ninguém que tinha o menor Ou conhecimento. seja, nem a servidora do INSS Não, estava ela tinha um meio conhecimento, mas perdida ela ali. tinha as dificuldades, Tava... né? As Não. dificuldades daquela questão técnica, né? Isso tem quantos anos? Isso foi em 1900, vou nem falar, 1985, 86, muitos anos atrás. Depois, posteriormente, eu fiz direito também. O direito me deu muito suporte, achei um curso excelente que me deu muito suporte do ponto de vista técnico, né?
Então, na verdade, você já foi fazer o direito ali, como se Depois. diz, de caso pensado. Como você já estava com o pezinho Foi. ali na aposentadoria especial, você falou, deixa eu entender melhor isso. Aposentadoria e insalubridade. Agora, a gente trabalha também, desde a Fundacentro, com o trabalho técnico também. Trabalho técnico de avaliação ocupacional dos riscos, né? Que legal. De ruído, poeira, calor, vibração. Era uma espécie de uma pesquisa sobre isso, né? Eu era um pesquisador lá sobre isso e continuando até hoje, né? Estudando e tentando escrever os livros aí. Que Okay? legal, que legal. Inclusive, sobre os livros, tem um que acabou de sair do forno, que é a Aposentadoria Especial. Especial já está na 9ª edição, né? Uma nova edição agora. A gente tem também Insalubridade e Periculosidade, aspectos técnicos e práticos. Esse já está na 20ª edição, vai sair a nova edição, a 20ª, na semana que vem. E uma outra infinidade de escritos aí, sempre nessa área, né? Sempre fazendo essa conexão entre a engenharia, o conhecimento técnico e o direito e conhecimento jurídico, né? Exatamente. Conhecimento jurídico a gente vai estudando, mas eu não conheço como vocês que são aí da área, especialista, né? A gente vai estudando para aprender. Né? Isso é tão gostoso quando a gente está perto de uma pessoa assim, tão competente, tão brilhante e ao mesmo tempo tão humilde. Só de você, Tufi, ter falado assim, é uma coisa simples, e, gente, eu já comecei a fazer conta aqui, gente, decibéis e não sei o que lá. Porque eu confesso, atuo na aposentadoria especial, tem uma infinidade de ações, processos administrativos, mas a gente enfrenta também um grande problema, que é a quantidade de legislações, porque foi mudando ao longo do tempo, né? Mudou muito, né? E essas instruções normativas muda sempre, e muda uma coisa, muda outra, muda formulário de PPP, umas coisas, às vezes coisas simples, né? Então, a gente começou lá atrás com um cenário em que não precisava de nenhum documento, né? Que era aquele enquadramento por categoria profissional, né? Mas mesmo naquela época da categoria profissional, a norma havia um agente quantitativo que era o ruído. Era 80 decibéis. 86, nessa época que eu ficava lá trabalhava na Fundacentro, às vezes a pessoa conseguia, muitas vezes aposentava pelo ruído. Ela não tinha enquadramento profissional, etc. O ruído era uma situação que muitas vezes ele conseguia aposentar. Não, quantos laudos que eu já fiz aí por ruído que a pessoa aposentou que não tinha, que ela conseguiu a aposentadoria. Pois E naquela época era muito fácil, porque era 80 decibéis. 80 decibéis é um valor baixo, assim, tecnicamente falando. Sim. Observa que tem países que o limite de tolerância, inclusive, é 90. Uhum. Em países, mas a maioria é 85, né? Mas 85 decibéis é o limite. Mas 80 é muito fácil você caracterizar a aposentadoria especial. Muito fácil. Depois alterou em 97, né? Passou para 90, ficou 2003 até 90, depois voltou, uniformizou com a NR15 da insalubridade, né? 85 decibéis. 85. Hoje, então, temos o limite de 85 decibéis. Mas antes, 80, mesmo na categoria profissional, quando a pessoa não conseguia aposentar pela categoria, era no ruído. Entendeu? Muitas vezes a gente fazia isso. Pois é. Já entrando na questão, né, das provas aí, como provar a atividade insalubre. A doutora até me contou que um pouquinho antes de chegar, que estava fazendo, né, uma perícia ali em loco, e me contou que, né, trabalha com essa área também. Como que funciona nesse caso? Nesse caso, a pessoa ajuiza uma ação inicialmente contra a empresa, para que a empresa reconheça ali por meio de um processo trabalhista, ou isso já é na Justiça Federal? No caso, dentro de um processo contra o INSS? Aqui, primeiro é o seguinte, vou fazer esse histórico aqui. Até 1995, havia categoria profissional. Sim. O único agente ali, depois passou a aposentadoria por categoria ocupacional, acabou. Ficou, então, a comprovação da exposição. Até 1997... o decreto 53.861, que era 80 decibéis, e depois tinha o decreto 83.070 também, que passou para 90, mas ficou prevalecendo lá o 80 decibéis. Antes da categoria profissional, como eu falei, havia uma necessidade de comprovação técnica pelo ruído.
Às vezes, a pessoa não conseguia aposentar pela categoria, você conseguia aposentar pelo ruído, pela exposição ao ruído. Depois de 1995, passou a exigir a comprovação da exposição. Quer dizer, não bastava mais Não é enquadrar na profissão. categoria profissional. Porque em todos os países, às vezes, você tem 3 tipos de caracterização da atividade especial. A categoria profissional, né, que muitas vezes atividade que pode ser insalubre, perigosa, e a norma até mencionava penosa, o decreto 53.801. Então, era, por exemplo, o aeronauta, o soldador, o motorista de ônibus, o motorista de caminhão, essas atividades, né? Existe também uma categoria de aposentadoria especial devido ao risco à integridade física, né? A pessoa, o risco à integridade física, por exemplo, pode ser um policial, por exemplo, ou uma pessoa que trabalha com periculosidade, com explosivo, etc. Explosivo, com inflamável, etc. E existe uma outra categoria que gera aposentadoria, que é a exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, de 95 para cá, acabou com a categoria profissional e muitas vezes até a integridade física. Ficou somente a exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Comprovadas. Aí tem que comprovar. Né? E como que vão comprovar isso? Comprovar. Aí com a comprovação tem que ser por meio de uma perícia. Uma perícia, primeiro, extrajudicial, que é o LTCAT. O Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho, o LTCAT, ele é o documento que você comprova a exposição. Né? Com base nesse LTCAT, você emite o PPP, o perfil previdenciário, né? O perfil profissiográfico previdenciário, que é com base nesses dados que você tem no LTCAT. Né? Quer dizer, o perfil, o PPP, na realidade, ele é um documento, um requerimento, que ele tem que ser preenchido com base no LTCAT. Então, ele tem que partir do LTCAT. Nós temos que ter, como diz no LTCAT, ali de fundo, para depois ter emissão do No LTCAT, o que eu faço? No LTCAT, quando eu faço, e a gente faz muito LTCAT pelo Brasil inteiro há muitos anos, a gente vai lá, vai fazer uma medição de ruído, a gente coloca a metodologia, por exemplo, ruído, poeira, vibração, calor. A gente tem que colocar a metodologia, os instrumentos utilizados, como que você fez essa medição. Você vai realizar essas medições em função da função, o que a gente chama de grupo homogêneo de exposição, que seria parecido com a função. Em cada um deles, você vai emitir os aparelhos hoje principalmente, tem programas que você descarrega aqueles dados, você descarrega histograma, você descarrega os dados, tudo ali, você vai anexar tudo isso aí. Os instrumentos têm que ser certificados em laboratórios, você tem que fazer, além da calibração de campo, certificar periodicamente em laboratório acreditado pelo Inmetro. Você vai fazer todos esses detalhes para fazer esse trabalho todo. Aí você vai gerar esses dados, um laudo técnico de exposição quantitativo, avaliação quantitativa ou qualitativa. Tem alguns agentes que você não tem limite, aí você faz pelo método qualitativo. Mas o ruído, a vibração, o calor, então vou ter todos esses dados bem feito, detalhado, quando foi medido, data, a metodologia, os dados emitidos pelos instrumentos de medição, tudo isso. E então, o LTCAT que você emite seria para a empresa e não para um funcionário específico ou para o setor? Como que é? Não, pode fazer para um funcionário específico. Normalmente, você faz, por exemplo, numa empresa, porque a empresa tem obrigação, né, de acordo com a Lei 82.13, ela tem a obrigação de manter atualizado um LTCAT e preencher, consequentemente, preencher o PPP e fornecer o empregado. Você vai fazer um LTCAT para o empregado não tem que pagar LTCAT, apesar que eu já fiz e já faço, de vez em quando ainda faço até hoje, para vários empregados que às vezes a empresa não quis emitir. Sim. Né? Aí ele autorizou, nós fomos lá e fizemos. Os empregados assumiram. Entendi. Entendeu? Mas não é a prática, não é o legal. Então, de forma geral, uma LTCAT de uma empresa vai servir para todos os empregados que estão naquela mesma situação. Eu pego todas as funções ali. Perfeito. Né? Todas as funções.
Então, preencher PPP, quem preenche às vezes são eles. O que a gente faz só essa comprovação. Esses laudos, tudo certinho, né? Agora, se você tem um LTCAT bem feito, preencheu um PPP bem feito, primeiro você vai requerer aposentadoria administrativamente no INSS, né? Se você conseguir aposentadoria no INSS, ótimo. Que seria muito mais fácil, muito mais tranquilo, né? Mas muitas vezes o INSS, hoje, o que acontece? Tem uma perícia médica que vai fazer essa avaliação do PPP e, se necessário, requer o LTCAT, né? Então, nesse caso, o INSS, sem deferir, aí que você vai entrar com a ação judicial. Você vai entrar com a ação lá na Justiça Federal contra o INSS. Hoje, virou moda, uma prática, que nas perícias de insalubridade e periculosidade, todos os advogados previdenciaristas, né? Eles já pedem também a retificação do PPP. Às vezes pede a retificação do PPP, que nem não é necessário. Às vezes já tem um ruído acima de 90, por que está retificando o PPP? Mas muitas vezes pede essa retificação do PPP. Os advogados acham assim, lá o LTCAT é um documento unilateral. Então, mas isso aí é muito relativo, porque, por exemplo, quando a gente emite um LTCAT para uma empresa, no nosso caso lá, a gente é obrigado a fornecer a RT, a gente do CREA, a gente tem todo Quer dizer, um o engenheiro se compromisso e tal. responsabiliza. E a gente não está ali para esconder dados, não. Agora, pode ter erro, pode, às vezes pode ter um erro, pode ter empresas que fazem um LTCAT que deixa a desejar, porque essa prova, às vezes, é cara uma prova, né? Você, para fazer uma avaliação, por exemplo, de vibração, um aparelho de vibração mais barato custa R$21 mil, entendeu? Você vai medir uma poeira, você tem que coletar a amostra, mandar para o laboratório, tem todo um custo. Às vezes tem empresa que faz, devido a problema financeiro, né? Faz, às vezes, uns documentos ruins. E se o LTCAT é ruim, o PPP vai ser péssimo também, ruim, né? É a mesma coisa. Mas não quer dizer que a empresa, que o documento ali foi feito errado, por má fé, por ser unilateral, tem um compromisso profissional. Não é isso. Agora, tem a deficiência? Tem, às vezes por questões financeiras, porque outras questões, até por questões assim, de conhecimento técnico mesmo, vamos dizer, às vezes aquele documento não é bom, né? Então, muitas vezes a pessoa entra pedindo essa retificação do PPP. Entra na Justiça do Trabalho. Quando vai pedir insalubridade, aproveita, eu retifiquei esse PPP, que ele vai ter um documento já para comprovar lá na Justiça Federal, né? Exatamente. Essa é a ideia. Então, hoje acontece muito isso. Pois é, aí a gente voltando nesse histórico, então, aí depois de 96, né? 95 acabou a aposentadoria por profissão. Por profissão. Foi de 97 para frente que foi revogado os decretos 53.831 e 83.080, que nesse caso passou que esses decretos, a aposentadoria era por categoria profissional, pela atividade, e o agente ruído tinha uma quantificação, tinha um limite só. Depois passou a só comprovar. Foi o decreto 2.172 e hoje o 3048 que exige a comprovação. Que é a situação que se mantém até hoje. Até hoje, né? A comprovação da exposição. E aí, por esse motivo, você tem que elaborar um LTCAT bem feito para depois preencher o PPP. Né? Para fazer um PPP bom. Se o documento está bom, dentro das técnicas, feito certinho, um trabalho bem fundamentado, com dados bem sólidos, né? bem fundamentados, com instrumentos bem feito, acompanhado, detalhado, o PPP não tem. Pois não tem, quer dizer, nossa empresa, por exemplo, que eu tenho uma empresa que presta serviço assim, a maioria das empresas que a gente presta são empresas grandes, de grande porte, médio e grande porte. Todas elas, os dados que nós fazemos da LTCAT, normalmente não tem problema nenhum. Pode ter um ou outro, mas 90% tranquilo. Entendeu? E assim, acho que a questão toda é que o trabalhador, o segurado ali, que vai pedir uma aposentadoria, justamente é uma pessoa
hipossuficiente, uma pessoa que muitas vezes não tem uma condição de fazer a contratação, né, diretamente, às vezes, de um engenheiro do trabalho para estar fazendo essa avaliação, e ele fica realmente dependendo ali da emissão do PPP, que, como o professor diz, muitas vezes não é o engenheiro do trabalho que emite, pode ser que uma pessoa tenha feito o LTCAT e depois haja emissões de PPPs pela empresa posteriores, né? Por, às vezes, um funcionário interno ali da empresa que tem, lógico, a competência para fazer isso. E aí, vem um PPP ali que, de repente, não está enquadrado à insalubridade. O que você sugeria para o advogado, assim, um alerta de por onde começar? Por onde ele vai começar a avaliar se o PPP tem indícios de que não está ali correspondendo à realidade? Ou eu vejo muito PPP sendo emitidos também, por exemplo, poeira, e não especifica qual seria a poeira. Isso por onde começar, assim? Porque o PPP, ele é um documento, assim, ele é complexo, ele vem com muitas informações, principalmente para quem da área do direito não está acostumado ali a esses termos técnicos, a questão da metodologia, NR15, aí vem a questão da Fundacentro também, que tem a metodologia, né? Por onde começar uma análise de PPP? A primeira coisa, você entende que aquele PPP foi emitido de maneira errada. Às vezes o segurado pode falar, não, essa atividade não corresponde à minha atividade. Pode acontecer isso. Porque pode ele vem a descrição das atividades. O local de trabalho. Não era isso que eu fazia, minha função não era essa. Pode ter o primeiro erro. Aí é um erro administrativo, né? Pode acontecer. Pode ter que está errado aqui meu período. Às vezes ele mudou de função, ele mudou naquele período, não é esse. Às vezes a empresa, no RH dela lá, ela não mudou aquela nomenclatura de cargo, local, etc. Isso é um primeiro erro. Outro erro que você tem que observar, é isso que o segurado, ele sabe, ele vai te explicar isso. Aí depois vem para a parte técnica. A parte técnica é um pouco mais complicada, porque ele fala assim, esse ruído aqui não corresponde, lá tinha ruído demais, lá tinha poeira demais. A primeira coisa que você tem que fazer, que eu sugiro, né, seria entrar em contato com quem emitiu aquele PPP e questionar isso. Porque se corrigir esse PPP, retificar esse PPP, é muito melhor. Né? Eu, inclusive, quando eu presto consultoria para a empresa, eu sempre falo isso, gente, vocês têm que ter um controle desse PPP certinho. Porque, às vezes, para a empresa também é péssimo. Ele vai entrar na justiça lá, então, para retificar um PPP, ele já chega lá já pedindo insalubridade, periculosidade, retificação do PPP. Às vezes não tinha nada, apareceu lá uma periculosidade, fica mais caro para a empresa. O que eu falo esse daí é o que o pessoal hoje em dia tá dando o nome de compliance, o nome mais chique, mas isso aí resolve antes de dar problema, né? Lógico, é isso que você tem que fazer, ué. Você resolvendo a questão antes de você resolver de ajuizar a ação, é muito melhor do que administrativamente. Mas muitas vezes as empresas também, tem algumas empresas que é tranquilo, que a gente conhece, mas tem umas que são resistentes. Não vou não, então entra na justiça e deixa correr. Às vezes aí são culturas, são organizações diferentes que a gente não entende. Aí você tem que entrar na justiça. Aí, às vezes, o pessoal entra direto, né? Não sei, vai depender muito do caso. Claro. Vai depender do caso, por exemplo. Essa pessoa está trabalhando na empresa ainda? Tem isso aí. Que quem entra na justiça de trabalho normalmente já saiu. Verdade. Se ele for sair, por exemplo, né, ele vai entrar, então, já direto na Justiça Federal. Né? Um dia apareceu uma pessoa, não vou citar o nome da empresa, no meu escritório. Aí ele apresentou a seguinte situação para mim. Ele estava com ruído, assim, isso é muito comum acontecer. As empresas, às vezes, vai fazendo medições periodicamente, contratam me contrata, depois contrata um outro, depois, às vezes, o ruído, isso varia com o tempo. Você teria que fazer toda uma estratégia, uma estatística, tudo o critério. Vai preenchendo PPP de qualquer jeito. Então, ele teve um PPP lá que ele estava com 90 decibéis, depois reduziu para 86, depois voltou para 95. Você vê que um erro. E ele foi nessa empresa, pediu para retificar o PPP, o pessoal, não, que está certo. Nós contratamos a empresa, pediu e tudo. E ele estava trabalhando na empresa. Ele foi lá, o que eu faço? Foi só,
você teria que entrar na justiça. Só que se você entrar na justiça do trabalho, mesmo para retificar PPP, eles vão mandar ele embora. Não é assim? Não tem jeito. Vai, infelizmente, você vai perder seu emprego. Agora, o que você vai? A não ser que você vai na Justiça Federal, então já entra com o PPP primeiro no INSS, eles vão recusar, você entra, tenta. E foi o 86, justamente naquele período de 97 a 2003, que o limite era 90. Entendeu? Ele ia perder 5 anos. A outra solução é essa. Entendeu? Eu até falei para ele, se você quiser entrar, por exemplo, na Justiça Federal, eu posso fazer um parecer para você a respeito desses ruídos que estão errados, de alguma maneira. Como é que um ruído não mudou nada? Como que ele vai 90, depois vai 86, depois vai 95? Na mesma situação, né? A gente pode tentar fazer uma coisa assim. Mas é complicado, é muito complicado. Então, hoje, agora, muitas vezes, quando ele já saiu da empresa, já entra na Justiça do Trabalho, o juiz nomeou o perito lá, o perito vai e verifica essa questão do PPP. Muitas vezes também na Justiça do Trabalho é complicado, porque às vezes aquele local não existe mais. Eu já ia falar exatamente esse ponto. E aí, porque acontece muito, a empresa sumiu, né, desapareceu, faliu. Mas depende muito... E aí, como que vai fazer essa prova da insalubridade nesse período? Depende muito da situação. Tem coisas que você não tem que provar mesmo. Mas tem coisa na Justiça do Trabalho que eu vejo aí os peritos, às vezes ele chega lá, os peritos, e faz o seguinte, não, mas igual esse caso que eu citei, o perito chega lá e já manda retificar, vou colocar aqui o 90 e pronto, 95. A maioria quando ele tem dados. Tá certo? Ele já manda retificar porque está lá, o maior. Às vezes pega o maior, às vezes pega a situação, é mais tranquilo. Agora, tem situação, às vezes já acabou tudo, não tem mais, às vezes você tem que procurar, por exemplo. Aquela empresa já houve uma perícia trabalhista lá, às vezes já houve uma perícia trabalhista, você pode pesquisar, e tem um laudo pericial que tem uma medição de ruído, de poeira, de calor, né? Mas se você não encontrar uma prova emprestada... Uma prova emprestada, né? Se não tiver, aí às vezes fica prejudicado. Muitas vezes, eu já fiz... Às vezes o pessoal me procura individualmente, que você fala, pessoal. Como, por exemplo, a coisa até mais simples. Tem muitos médicos, dentistas, que são autônomos. Aí, é contribuinte individual, eles não têm PPP. Quem vai fornecer o PPP para eles? Cooperativa, às vezes não fornece, aí me procura para fazer um LTCAT e preencher o PPP para ele. Tudo bem, mas para eles é muito simples, que a exposição deles é agente biológico, é qualitativa. Então não precisa da análise quantitativa. Não precisa. Então, se ele trabalhou num consultório que mudou ali, a exposição é mais ou menos a mesma coisa. Agora, quando a pessoa chega lá, você pensa bem, que até podia ficar mais exposto numa situação, teoricamente, né? Vamos supor, ele tinha uma oficina. Aí eu trabalhei numa oficina. Eu era um mecânico. Mas como que eu vou pegar o ruído dele lá, por exemplo, se essa oficina fechou? É muito difícil. Eu não tenho como. Mas ele trabalhava numa máquina. Ele trabalhava, que você já filmou, trabalhava numa carregadeira. A carregadeira tinha ar-condicionado? Não, eu sei que o ruído dela é alto. Então, dá para estimar. Agora, na oficina é muito difícil. Eu consegui, em um caso desse, aqui no Tribunal de Minas Gerais, eu consegui que a gente realizasse uma perícia em loco em uma empresa similar. A empresa finalizou as atividades, mesma coisa, uma oficina, por exemplo, é um mecânico e tal, mas a empresa finalizou, acabou e era um mecânico de caminhões fora de estrada, fora de estrada e tal. E aí a gente falou, olha, não tem como mais, vamos numa empresa similar, que tem uma atividade parecida, que tem uma pessoa lá exercendo a mesma atividade, e vão fazer a medição ali por similaridade. Consegui isso e deu certo. Porque certo. É uma opção, né? É outra opção, é outra saída, né? É uma saída, né? A própria Instrução Normativa 128, ela fala que você tem que ser colocando que não houve mudança de layout, não houve mudança de máquina e tudo, você pode até... Né? Agora, similar à Instrução Normativa, às vezes,
veda, aí você tem que ir na justiça. Se o juiz deferir, você vai e faz. É. É possível você fazer, né? Com relação Se- ao pessoal da área de saúde, eu acho que você até tocou num ponto muito sensível que eu me lembrei aqui. Essa questão à exposição quantitativa, como que funciona na prática, assim? Basta se constar ali no PPP alguns agentes biológicos, aí eu quero que você já me traz alguns exemplos aí de alguns que basta constar ali que vai ser reconhecido como uma atividade especial. Depende muito da situação. O próprio decreto 3.048, ele fala que a avaliação, acho que é o artigo 68, 67, lá fala assim, avaliação qualitativa. Mesmo na avaliação qualitativa, você tem que verificar a circunstância da exposição, o tempo de contato, a intensidade, você tem que analisar tecnicamente a situação, né? Então você tem, por exemplo, tem algumas substâncias cancerígenas. O pessoal fala muito isso, é qualitativo. Então só o fato de ser qualitativo não quer dizer que você tem um risco, não. Isso é bom, então, por a gente exemplo, esclarecer. às vezes você tem um benzeno. O benzeno é uma substância cancerígena. Você tem um limite de referência tecnológico no Brasil, que é 1 ppm. Mas você tem um limite, por exemplo, no mundo inteiro, você tem limite de exposição. Às vezes é 0,5 ppm, depende do país. Na CGH, por exemplo, que é dos Estados Unidos, que é o limite aceito no mundo, quase a maioria dos países, o limite do benzeno é 0,02 ppm, parte por milhão. Então é muito baixo. Então se eu vou chegar lá, então, aqui tem benzeno. Não sei se tem benzeno. Primeiro tem que ter mais de 1% na solução. Por exemplo, às vezes o processo é todo enclausurado. Eu vou medir a quantificação de benzeno, não dá nada. Entendi. Então eu não tenho exposição. Entendi. Então não é só o fato de ser cancerígeno que é assim, não. Você tem que analisar todas essas circunstâncias, isso tecnicamente. Agora, você tem, por exemplo, no caso da saúde, os agentes biológicos, eles não têm limites. Aí são avaliações qualitativas que não existe limite ocupacional, como eu tenho para a poeira, para o benzeno que eu falei aqui, para o ruído, para os agentes biológicos. Então a norma menciona de maneira qualitativa algumas atividades que ela relaciona, que ela presume que há exposição ao agente biológico. Então, por exemplo, o contato com o paciente em isolamento por doença infecto-contagiosa, né? Esse contato de isolamento, ele é insalubre de grau máximo. A norma presume que é uma insalubridade, é uma exposição maior. Já o simples contato com um paciente que não tem isolamento, que eu não sei, um paciente que não pode estar com doença contagiosa ou não, num ambulatório, é grau médio. Ou seja, a norma está presumindo que essa exposição é um pouco menor. E assim por diante. Então aí é qualitativo. Mas mesmo assim nesse qualitativo, a perícia você tem que analisar tecnicamente essa exposição, né? Tecnicamente, se há uma exposição, se há que a doença ocupacional, ela depende da natureza, da intensidade, do tempo de exposição e outras situações, né? Então você tem que fazer uma análise técnica da exposição. Às vezes a pessoa é um médico, é um auxiliar de enfermagem, trabalha num ambulatório de empresa, por exemplo, mas só fica fazendo documento de PCMSO, uma vez ou outra lá, atende uma pessoa, dá um comprimido, ela não tem um contato, vamos dizer, né? Mas de maneira geral, normalmente o pessoal de saúde, a maioria deles, na grande maioria, tem exposição ao agente biológico. Não quer dizer também que a norma fala aquele contato permanente, que não, às vezes ele não atende paciente. Você vai no pronto-socorro, não é toda hora que ele está em contato com o paciente, não. Mas ele tem um contrato, né? O contrato daí, ele tem na atribuição do cargo, do contrato de trabalho, a obrigação de atender esses pacientes, né? Então, aí vai ser caracterizada a exposição permanente. Okay? Então, assim, constando no PPP, por exemplo, como que vai estar lá, por exemplo, o contato com... Normalmente o PPP vai fazer o seguinte, a gente que coloca período, tal, agentes biológicos,
Aí vai colocar avaliação, micro-organismos, bactérias, contato com pacientes. Pois Pra- é. É Acabou. o suficiente É para. suficiente. Ah, Normalmente, isso aí, quando ele já está declarando que tem o contato com o paciente, né? entendi. Entendeu? É Entendi. qualitativo. O PPP, o INSS, você sabe, porque quando o INSS ele pode requerer o LTCAT. Se o analista, lá, o perito lá do INSS entender, ele pode requerer o LTCAT, mais detalhes, né? Mas às vezes, aliás, para mim, eu acho que ele deveria requerer o LTCAT todas as vezes, que o PPP é muito resumido. Antigamente, quando você tinha aqueles documentos, o DIRBEM, o DS-80, não sei o que lá, que eu não lembro, era, né, o SB-40, que era o mais antigo, você emitia aquele documento e o laudo ia junto. Aí com o PPP não precisa O mais PPP, do muitas vezes, o LTCAT. laudo não vai junto. Não vai E junto. quando você pega justamente você vai pegar um PPP que ele é resumido, muitas vezes ele não tem detalhes. A pessoa tem dificuldade de analisar aquilo aí. Por exemplo, ontem mesmo eu estava até preparando, que nós vamos dar um curso amanhã de aposentadoria, que lá na nossa empresa eu dou muito treinamento. Amanhã a gente tem um treinamento lá, normalmente a maioria que participam lá são engenheiros, são técnicos, etc. Pessoal que elabora mesmo, né? Então, eu estava mostrando para você, vai preencher um PPP, por exemplo. Se eu coloco lá que tem no PPP 86 decibéis, ok, quase todo mundo sabe os limites do ruído. Mas se eu coloco lá, por exemplo, poeira, coloca lá, por exemplo, 2 miligramas por metro cúbico. Eles colocam no PPP assim. Mas qual o limite? É poeira de sílica? Mas tem sílica? Que se tiver sílica, aí o limite vai ser poeira total. Poeira total é quando eu pego todo o tamanho de partícula. Poeira respirável é quando eu seleciono as menores, que é 10 micros. Então vamos supor, o limite para poeira total, hoje de acordo com a NR15, né, na insalubridade, é 24 percentual de quartzo, ou sílica livre cristalizada, que é a mesma coisa, mais 3. Então vamos supor que se eu tenho 2% de sílica, ou quartzo, 3%, por exemplo, vai ser 24, 3 mais 3, 6, 24 por 6, o limite é 4. Mas se eu tenho 1% de quartzo, o limite vai ser 24, 1 mais 3, 24 por 4, o limite vai ser 6. Então, se você não coloca, como é que eu sei o limite? Entendeu? Os agentes químicos é uma grande dificuldade. Agora, está lá no LTCAT. Então, eu até sugiro o seguinte, que a pessoa coloca lá, mas não faz isso, a concentração de poeira, 2 miligramas, E o limite. o percentual de quartzo, 1%, o limite. É simples, né? Mas não fazem. Facilita Aí vê muito, demais, né? E com A relação... mesma coisa, o calor. O calor, eu dependo de uma medição de calor, eu dependo do IBUTG, média ponderada hoje, da taxa de metabolismo e do tempo. Então, eu tenho um limite. Essa média ponderada, eu já considerei o tempo. Então, lá eu tenho, para cada taxa de metabolismo, eu tenho limite. Então, se a minha taxa de metabolismo é 200 watts, antigamente é quilocaloria, agora mudou a norma recente, é watts, que é a mesma coisa que tem uma transformação. Se eu tenho 200, meu limite é 30, por exemplo. Mas se eu tenho essa média ponderada de metabolismo de 300, meu limite é 25, por exemplo, tudo de cabeça, é menor. Você coloca só lá o calor, temperatura, para aquilo não serve para você para nada, nem para quem vai analisá-la no INSS. Entendeu? Com relação à poeira, ela só vai ser reconhecida em insalubridade se houver partículas de quartzo ou sílica, outros tipos de poeiras minerais, não? Tem outros tipos de poeira mineral, que hoje é o seguinte, a norma, a NR15, que trata da insalubridade, ela é uma norma de 1978. Ao longo desse período, houve duas modificações significativas, que foi a vibração, que foi colocado um limite em 2014, e o calor, que
houve uma mudança em 2019, me parece, que houve uma mudança significativa. O resto está lá, parado. Há 2 anos atrás, fizeram até uma proposta de alteração. Essa proposta de alteração forma uma comissão tripartite, representando o governo, representando do sindicato, dos empregados, dos empregadores, e pronto. Mas não foi aprovada. Tem algumas poeiras que tem lá mencionado no anexo. A NR15, então, ela omite vários tipos de poeira. Poeira de algodão, poeira de madeira, poeira de farinha de trigo, poeira de cereais, e assim vai. Poeira de ferro. Tem muita coisa que ela não menciona limite de tolerância. E nem menciona a insalubridade qualitativa lá no anexo 13 da NR15. Né? Então, a situação. Agora, tem situação que às vezes ela menciona como avaliação qualitativa no anexo 13. Por exemplo, o arsênio, ela menciona algumas atividades com arsênio de forma qualitativa. O arsênio, que eu já citei aqui, o cimento, o cal e etc. Entendeu? Então, esse documento aí, de repente, é uma boa para a gente tentar. A CGH, é lógico. O que é a aposentadoria especial? É o risco à integridade, à saúde ou à integridade física. Se Isso, você tiver, que aí reduz os critérios de idade e tempo de contribuição, porque normalmente uma pessoa que está sujeita a esses agentes, ela tem uma expectativa de vida menor. A ideia é essa. A ideia é essa. Né? Então, pode ser. Então, a gente pode tentar buscar nesse documento aí, diante a omissão da norma brasileira. A instrução normativa, ela determina, ela tentou uniformizar a NR15, a insalubridade, com a aposentadoria. Então, ela determina que os limites de tolerância, você tem que adotar os limites da NR15. Ou outros limites, que eu acho que ela tem um item lá que ela fala que a critério... Não, a metodologia, que ela fala que é critério do Ministério. Mas ela não fala dos outros limites. Ela não autoriza. Aí depende do juiz. Às vezes o juiz pode entender que se houver uma medição onde, comprovadamente, você tem uma exposição acima do limite de tolerância da CGH, pode ser que algum juiz entenda que há um risco à integridade da saúde, há um risco à saúde e determina o benefício, né? Certo. Isso aí pode ocorrer. Mas o certo seria alterar tudo isso. Não altera. E hoje eles colocaram que hoje as empresas também, elas têm que tudo enviar periodicamente o E-Social. Sim. O E-Social. Mas o que o E-Social fez? O E-Social fez um formulário lá que é igual ao decreto 3.048, basicamente. Quer dizer... Então, quer dizer, voltou lá atrás. Não. O decreto 3.048 relaciona umas atividades que... Para que resume aquilo? Que fala que é quantitativo. Mas cita algumas atividades lá que você vai citando, chumbo, arsênio, aí vai falando algumas atividades qualitativas lá, para aposentadoria especial. Ao invés de evoluir, não. É um decreto aquele decreto, como o anexo 13 da NR15, deve ter uns 70 anos. É mais ou menos parecido os dois documentos. Não atualiza. Péssimo para quem faz perícia. Para a gente que é técnico, horroroso também, que se você tivesse todos os limites, você tem um critério quantitativo. Eu vou medir, comparei com o limite, está acima ou não. Agora, quando fica um negócio subjetivo, tem atividades que eles mencionam lá que na prática você nem encontra nos processos de trabalho, você entendeu? Então, vem o E-Social, a empresa tem que informar, que eu já tenho que informar tudo, mas vai lá e pega um negócio ruim também, o negócio é ruim. Aí vão também continuar com ele péssimo também. Complicado. Um documento muito, né, um decreto. Isso aí a gente fala, mas não tem interesse político que tem para fazer essa alteração. Para isso que eu falei. Representante do empregado, representante do empregador, representante do governo. Como gera pagamento adicional, eu acho que não tem interesse, fica aí. Agora, fica uma dificuldade técnica para a gente. Sim. Né? Tem um outro tipo de risco, que é o risco ergonômico, né? Posições anti-ergonômicas, e que eu tenho percebido que está sendo deixado de lado, assim. Isso aí eu não vou... Tá mais ou menos assim, isso aí eu não vou considerar, não. Isso aí está muito leve. Eu tenho percebido uma menor importância
E o INSS não tem reconhecido, a Não. Justiça também não? Como Porque que tá essa situação? o decreto 3.048, a lei do 82.13 também, e a própria emenda constitucional de 19 menciona, a exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Uhum. Os agentes físicos, ruído, calor, Frio. frio, radiação ionizante, não ionizante, vibração, etc. E os químicos poeira, fumos metálicos, gases, vapores, e etc. E os agentes biológicos é contato com situações que pode presumir contato com micro-organismos, bactérias, fungos, que pode adquirir uma doença. A ergonomia trata, por exemplo, de conforto no ambiente de trabalho, postura, levantamento mobiliário, organização do trabalho, aquela questão do estresse, do assédio, de não sei o quê, né, da organização do trabalho, que vai gerar aquela fadiga psíquica, né, no trabalhador, pode gerar, tudo está relacionado com a ergonomia. Ela não está prevista como aposentadoria especial, como gerar o direito de aposentadoria especial. Agora, nós temos que considerar hoje, na questão de saúde do trabalhador, você tem o PGR, o Programa de Geração de Risco da NR1, da NR15. Lá eu tenho que identificar os agentes físicos, químicos e biológicos, os riscos de acidente do trabalho também, da integridade física, trabalho à altura, risco com eletricidade, proteção de máquina, contato com máquina, e os ergonômicos, as atividades ergonômicas também. Aí você tem que fazer um estudo, uma análise ergonômica do ambiente de trabalho. Muitas vezes a ergonomia hoje pode gerar algumas doenças, pode, às vezes, doença por exemplo, movimento repetitivo, que era a LER, né, que antigamente, a questão do movimento, muita indenização, pedido de indenização da Justiça do Trabalho. Hoje tem muita questão que eu falei, da organização do trabalho, que é essa questão do assédio moral, esse tipo de pressão no trabalho, estresse. Isso tudo está relacionado com a ergonomia. Mas são outros problemas que são não outra geram situação. a caracterização da insalubridade. Da insalubridade. Pode gerar, às vezes, uma indenização. A pessoa que adoece no trabalho, ela com um pedido de indenização, né? De reparação do dano, que está doente, afastamento, etc. Né? Por questões ergonômicas. Mas insalubridade realmente vai ser só esses agentes físicos, químicos e biológicos. Né? Com relação à exposição ao frio, como que está funcionando? Porque eu vejo uma grande dificuldade, principalmente do pessoal que trabalha em câmaras frias, com relação a entrar e sair, né? Pois é, aí o que acontece? O frio hoje, você sabe que até 1997, o decreto 53.861 e 83.080, tem um quadro de atividade lá que falava de atividade com frio, em câmara frigorífica, etc. Né? Aposentadoria de 25 anos. Sim. Quando veio o decreto 2.172 e hoje o 3.048, omitiu o frio. Por qual razão, não sei. Omitiu simplesmente. A NR15 trata o frio como insalubre de grau médio. Está no anexo 9 da NR15. Normalmente, exposição em câmara frigorífica ou similar, né? Sem proteção adequada, isso que a norma 15 fala. É considerado insalubre de grau médio, né? Então, nesse caso, como houve essa omissão. Então, o que acontece? O pessoal provavelmente deve ter uma dificuldade de 97 para cá. Aí ele vai ter que entrar caracterizando a insalubridade e tem aquela súmula, que é do antigo Tribunal Federal de Recursos, 198, né, que se a perícia judicial constatar que a atividade é insalubre, perigosa, ou penosa, mesmo não estando no regulamento, deve ser reconhecido, enquadrada né? como especial. É aquilo, porque se socorrer disso, né? Administrativamente, provavelmente o INSS não vai reconhecer, vai né? Deferir. Vai complicar. Não só o frio, como você tem também a radiação não ionizante, que havia no decreto 3.048, a umidade de trabalho local alagado e encharcado, que é o anexo 10 da NR15, e a radiação não ionizante, que é ultravioleta, laser, micro-ondas, etc. Você tem duas radiações. O ionizante é aquela do raio-x, substâncias radioativas. Uhum. Essa está lá prevista no decreto 3.048. Mas as não ionizantes, que é ultravioleta, laser, micro-ondas, etc., também
é omisso. O decreto 3.048, vigente hoje, é omisso. Não fala desse tipo de radiação. Mas Entendeu? se você conseguir Você tem que, comprovar... então, comprovar que mas a insalubridade ela está reconhecida no anexo 7 e no anexo 10 da NR15. Se você comprovar que é insalubre, você pode usar aquela súmula que nós falamos, né, e você conseguiu o reconhecimento. Mas aí vai ser uma situação que não vai estar constando no PPP, porque a empresa já não vai colocar. Muitas vezes não né? coloca. Às vezes tem empresa que não coloca, tem umas que coloca. Tem empresa que coloca, né? Tem muita coisa que, às vezes, a empresa... Como é a periculosidade? Tem eletricidade, por exemplo. A pessoa já recebe o adicional de periculosidade lá, que ela trabalha numa subestação, por exemplo. Mas na subestação não tem ruído, não tem poeira, não tem gás. Vai ser difícil reconhecer. O INSS não vai reconhecer essa aposentadoria, porque a periculosidade não fala em nenhum dos dois decretos. No decreto 3.048, né? Apesar que, com a emenda constitucional, primeiro, não sei se você lembra, se tinham vedado a categoria profissional, que desde 95 já era mesmo, e a periculosidade. Mas lá no finalzinho, lá, o Congresso tirou a periculosidade. Depende de uma lei complementar. Essa lei complementar até hoje não saiu, né? E acho que não vai sair tão cedo. Já tem uns projetos, já até vi, reconhecendo aí a periculosidade como uma atividade especial também, né? Mas até agora não tem, né? Aí você pode também dar notícia, que você tem as periculosidades hoje na trabalhista, que está na NR16. Então, trabalho com explosivo, trabalho com inflamável, eletricidade, energia elétrica, segurança patrimonial, radiação ionizante, que é a portaria 518, né, do Ministério do Trabalho, radiação ionizante também como periculosidade, motociclista, e saiu agora recentemente o pessoal de trânsito, né, controlado, o pessoal que faz controle de trânsito, né, risco de atropelamento, etc., né? Que também foi incluído lá na NR16. Então, essas são as situações que têm a periculosidade da trabalhista. Então, nesse caso, se você consegue o reconhecimento dessa insalubridade, dessa periculosidade, né? Na Justiça do Trabalho, por exemplo, numa perícia judicial, você consegue aposentar. Sim, você pode conseguir aposentar em função dessa súmula que nós citamos, né? Nossa, professor, quanto aprendizado, quantas informações relevantes. Eu acredito que deu para todo mundo ter aí uma noção, né? Assim, visualizar, né, pelo menos qual caminho seguir. Eu acredito, vamos ver se eu, né, consegui absorver tudo aqui. Eu acredito que o advogado que está atuando ali em atividade especial, com aposentadoria especial, o mesmo trabalhador que trabalha em uma atividade insalubre, o caminho correto a se percorrer para conseguir uma aposentadoria especial seja sempre pedir o PPP quando se encerra o vínculo. É isso. A primeira coisa. É a primeira coisa. Né? Encerrou o vínculo. E tentar administrativamente, porque administrativamente é mais rápido. Você vai para a justiça, demora, né? E aí eu acredito que, assim, pedir o PPP, primeiro passo, ok. Segundo, eu já pediria a LTCAT também. Agora que eu já estou sabendo que a LTCAT é um documento mais completo, é um documento que vai dar uma substância comprobatória aí maior para a atividade insalubre. Só lembrando o seguinte, que o fiscal, o perito do INSS, a qualquer momento ele pode pedir o LTCAT lá no INSS. Mas se você pedir o LTCAT lá para uma empresa, isso estou falando na prática, sim, eles não vão fornecer para você, não. Então a gente tem esse... Entendeu? Dificilmente eles vão fornecer esse LTCAT. Entendi. Na prática, o que eu vejo é isso. E judicialmente tem sido solicitado também. Eu tenho acompanhado alguns juízes também, quando você Mas eu estou falando você, como particular, você citando... Uma dica prática que você vai ter dificuldade de conseguir o LTCAT. Até para mim, já teve algum problema, por exemplo, já teve pessoas, advogados, que procurou
que eu tenho um arquivo lá de trabalhos dos 40 anos. E às vezes eu tenho. Você Chegou. tem um baú de ouro, hein? Esse arquivo de LTK de 40 anos é um baú de ouro. Não, teve muitas empresas que me procuram, nós perdemos tudo. Eu vou lá e recupero para eles, só que eu mando para eles, frequentemente tem isso. Agora, tem pessoas que vêm me impedir também. Estou com a ação de justiça, você tem os dados aqui que está sendo... infelizmente, eu até tenho, mas eu para fornecer, eu prestei esse serviço para a empresa. Aí eles podem falar, você podia, entendeu a minha situação? Às vezes pede para ela, se ela não tem os documentos, eu tenho. Muitas vezes eu tenho. Tem empresas grandes aí que eu tenho, frequentemente eu forneço, perde os arquivos. É porque, na verdade, a pessoa, vamos lá, trabalhou, tem 20 anos de idade, está trabalhando numa empresa. Vai pedir uma aposentadoria daí 40 anos, e aí muda de casa, acontece muitas situações, e aí esse documento se perde. Mas, ainda assim, vamos lá, um cenário ideal, então. Então, vamos deixar o que acontece na prática. Mas um cenário ideal para uma pessoa conseguir uma aposentadoria especial, ou pelo menos o reconhecimento de algum tempo ali, como uma atividade insalubre, uma atividade especial, seria: encerrou o vínculo trabalhista, pedir a emissão do PPP. Pleitear, pedir o LTCAT. Pode pedir. Pode pedir. Se não conseguir, tem, inclusive, possibilidade de conseguir por meio de um mandado de segurança, porque pode ser que essa não entrega do LTCAT pode impedir o reconhecimento da atividade especial. Então, de repente, por meio de mandado de segurança, até consegue com que, se a empresa não querer fornecer diretamente, por meio de mandado de segurança pode ser possível. E o que acredito que mais vai direcionar o advogado aí, instruí-lo no sentido do reconhecimento da atividade especial, do reconhecimento de uma aposentadoria especial, é conhecer a NR15, né? A NR15, hoje, a instituição normativa tentou uniformizar, mais ou menos, não é tudo, mas a maioria uniformizada. O ruído, os limites da NR15. Ruído, ela menciona expressamente da NR15, a vibração, limite da NR15, o calor, limite da NR15, tudo ela menciona sempre os limites da NR15. Entendeu? NR15 é indispensável para aposentadoria especial. O conhecimento dela é indispensável. A NR15, eu inclusive, tenho um livro, esse é publicado pela Lujur, que eu coloquei insalubridade, periculosidade e aposentadoria. Então, eu fiz um paralelo das 3 normas, eu cito lá os 3, do paralelo. No livro de aposentadoria especial também, eu tenho um quadro lá que eu faço uma comparação, para você dar uma olhada, facilitar. Né? Olha, essa dica é boa. É uma relação entre NR15, NR16 e o decreto 3.048. E aí você tem o comparativo uma comparação. de quais são as tratativas. A situação, entendeu? Isso facilita demais. Demais, está lá. Vamos deixar. Depois eu vou mandar o livro aqui. Nós vamos deixar o link de acesso à compra do livro aqui no podcast, tanto no YouTube como no Spotify, porque isso aí é uma coisa que vai facilitar muito a advocacia, a prática ali. Eu passo o livro, depois você mostra o link para eles aí. E lá no nosso canal, lá no nosso site, eu passar o site, claro, a gente tem as videoaulas, porque no período da pandemia nós demos vários cursos e demos o curso online, filmado. Filmamos o curso também, né? Aí eu deixei lá para venda. Gente, essa dica aí também é de milhões. Vamos deixar os links todos direitinho. Então tem o curso de aposentadoria especial lá, de insalubridade. Perfeito, perfeito. Também. Perfeito. Professor, temos que finalizar, né? Gostaria de ficar o dia todo aqui aprendendo muito com essa aula que o professor está dando. Eu espero de ter contribuído aí, né? Alguma coisa para o pessoal. Tenho certeza. Para finalizar, você acha que a gente deixou passar alguma coisa assim que é muito importante, que talvez a gente deixou de lado? Assim? É muita coisa, né? É muita coisa que é importante. Eu acho que não, né? É muita coisa que é importante. Aí seria interessante que é um treinamento, quando o pessoal pergunta muito, né? Aí a gente vai escrever, vai lembrando, né? Aí vai lembrando as dúvidas. Mas assim, eu acho que de uma maneira geral, nós tentamos falar
tudo, né? Eu agora eu já mudei a forma de encarar. Eu agora já vou de frente para trás, é mais ou menos isso aqui. Eu já vou PPP, LTCAT, NR15 e já vou por aí. Agora que eu descobri a importância do LTCAT, vou me prender a isso. Inclusive, a OAB de São Paulo, ela tem um arquivo de LTCATs, de laudos técnicos de empresas, que é disponível para consulta pública. E a OAB aqui de Minas Gerais estava tentando fazer isso também. Eu não sei as outras ordens dos advogados de outros estados em que pé que tá, se tem mais algum também. Mas isso seria o ideal, né? Ter esse banco de dados de acesso público. Porque vai auxiliar diversos segurados que vão estar numa mesma situação ali. Hoje também para que as empresas vierem a se encerrar, tem ali o arquivo. Hoje tem o E-Social, que as empresas são obrigadas a preencher o E-Social, né? E aí você tem esses dados também, público, às vezes estão todo mundo alimentando esses dados no sistema do governo, né? Uma outra dica boa também, uma outra dica boa. Professor, muito obrigado, agradeço muito aí o compartilhamento do tempo, o compartilhamento de ideias, de experiências. Sua presença é sempre muito enriquecedora, eu te agradeço. Então tá, muito obrigado, eu que agradeço, e o pessoal já está sempre às ordens aí, o EPREV, o doutor Roberto, a hora que precisar, nós estamos aí à disposição. Ficamos muito felizes com essa parceria, que sempre foi uma parceria de sucesso. Então tá. Muito ótimo. obrigada. Obrigado. Encerramos mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de direito previdenciário. Hoje falamos muito sobre a questão técnica, né, o que está por trás ali da aposentadoria especial. Espero que tenha enriquecido e esclarecido muito essa tratativa do reconhecimento das atividades insalubres. Até o próximo episódio.